O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, leu na terça-feira, na sessão de terça-feira, vulgo ontem, o requerimento para a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre o roubo das aposentadorias. Apesar disso, as investigações devem começar apenas no segundo semestre. Vamos acompanhar o momento da leitura do requerimento da instalação da CPMI. Há sobre a mesa requerimento de autoria da senadora Damares Alves, da deputada federal Coronel Fernanda e de outros parlamentares que requer a criação de comissão parlamentar mista de inquérito com a finalidade de investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas, nos termos do artigo 58 da Constituição Federal e também do artigo 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional. O requerimento contém o número constitucional de subscritores e será publicado para que produza seus efeitos legais. A presidência solicita aos senhores líderes partidários que indiquem os nomes dos membros dos partidos e blocos para integrarem a referida comissão, de acordo com a proporcionalidade que será enviada às lideranças de cada casa. Muito bom, presidente! Feita a leitura do requerimento, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. A base do governo, por óbvio, está bastante incomodada com a situação. Vamos ouvir o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues. O governo que desmantelou e desbaratou esse esquema foi este. Foi a CGU deste governo, em agosto do ano passado, que iniciou o procedimento de investigação. Foi a Polícia Federal deste governo que fez as primeiras operações. Esse esquema existe pelo menos desde 2017, 2018, 2019. Passaram 4 anos do governo anterior, já foi apontado, até servidor do INSS foi ameaçado de morte no governo anterior porque queria denunciar o esquema. Ou melhor, chegaram a denunciar na Polícia Federal e não foi adiante a investigação. No nosso governo o esquema foi desbaratado. Então não temos temor nenhum de CPMI. A CPMI, eu acho que quem deveria lamentar, ela era a oposição, porque eu acho que ela deixará mais claro para os brasileiros quem são os verdadeiros responsáveis pela roubalheira no INSS. O governo vai tentar barrar a possibilidade de indicação de um bolsonarista na relatoria? Veja, o presidente da CPMI, indicado pelo Senado, ao que tudo indica, falta confirmação, mas ao que tudo indica, deverá ser o senador Omar Aziz, do PSD. O Senado não vai indicar um petista para presidir a CPMI, né? Então, é razoável que a CPMI tenha a isenção necessária. Então, não, é lógico que a decisão da indicação do relator cabe à Câmara dos Deputados. E respeitamos o presidente Hugo Mota e respeitamos a autonomia da Câmara dos Deputados. Mas eu acho que o Senado está com uma posição de bom senso para que a investigação não seja feita nem por representantes do partido, não seja presidida nem por representantes do partido do presidente da República e aí seria de bom tom que a relatoria e a investigação também não fosse conduzida pelo principal partido de oposição. Os parlamentares da oposição, no entanto, comemoraram a instalação da investigação. Vamos ouvir agora o ex-juiz e senador Sérgio Moro. Acima de qualquer questão partidária, é um fato que precisa de uma investigação do Congresso. Fato muito grave esse roubo de aposentados e pensionistas do INSS, pessoas muito vulneráveis. E as dimensões desse roubo, né, eles atestam por si a necessidade de se ter uma investigação ampla e profunda, sem prejuízo, evidentemente, da investigação da Polícia Federal. Creio que o Congresso tem aqui algo a contribuir com esse tema, inclusive para que nós possamos discutir não só os fatos a serem investigados, mas também mecanismos robustos para evitar que fraudes dessa espécie aconteçam novamente. Então, tomo a liberdade aqui de fazer esse elogio a Vossa Excelência. Esse é um passo importante, necessário, e essa investigação precisa ir adiante. Aliás, eu sempre tenho colocado, presidente, que a gravidade desses fatos recomendaria que os suspeitos, aqueles suspeitos
em relação aos quais existem evidências de terem recebido suborno, e pelo menos que a gente vê na imprensa, existem alguns casos de evidências robustas, já deveriam estar presas preventivamente ou denunciadas pela gravidade em concreto desse crime e pelo próprio risco de dissipação de provas e do patrimônio dos envolvidos. A senadora Damares Alves, uma das autoras do pedido de investigação mista, explica agora quais serão os próximos passos. Bem, gente, foi lido o requerimento de instalação da CPI do roubo dos aposentados, ok? Agora os partidos têm um prazo para indicar os membros. Entre os membros, escolhe-se o presidente, relator ou relatora, e aí começam os trabalhos. Qual é o prazo para tudo isso? Nós estamos achando que nos 10, 15 dias os partidos vão indicar os membros, mas eu acho que não vai começar esse trabalho antes de 15 de julho. E aí, se não começar antes de 15 de julho, o ideal é começar no início de agosto, depois do recesso. Vocês sabem que no meio do ano o Congresso tem 15 dias de recesso. Mas nós já começamos a elaborar os requerimentos que serão apresentados. Eu serei membro da CPMI? Não sei, vai depender do meu partido. Mas mesmo que eu não seja membro, eu vou ajudar muito na condução das investigações, todas as investigações. Lembrando que nós temos que investigar as associações, os escritórios de advogados, nós vamos ter que investigar os funcionários públicos que ajudaram nessas fraudes. Bem, teremos muito trabalho daqui para frente. E claro, quando nós apresentamos esse requerimento, eu e a deputada Coronel Fernanda, nós tínhamos um olhar muito para a vítima. Nós queremos que as vítimas sejam ressarcidas de todos os descontos ilegais, mas também nós queremos uma reparação de danos morais para todas as vítimas. Então, olha, daqui para frente, vamos nos debruçar na construção dos requerimentos, das investigações, e eu sei que a CPMI, depois de instalada, vai receber muita denúncia. Gente, isso não anula o que a Polícia Federal já está fazendo. É um complemento ao que a Polícia Federal já está fazendo. Acreditem, a CPMI não vai atrapalhar as investigações. O objetivo da CPMI é dar transparência às investigações. O objetivo da CPMI é que a sociedade, por meio dos seus parlamentares, acompanhe de perto as investigações. A tendência, no entanto, é que a CPMI seja uma disputa de narrativas. A base bolsonarista vai querer colocar e colar o escândalo nas costas de Lula. Já a base petista vai tentar vincular o esquema a ex-integrantes do governo Jair Bolsonaro, como o ex-ministro Onyx Lorenzoni. E aí eu pergunto para o Wilson Lima, que está lá em Brasília. Boa tarde, Wilson. Agora vai? Olha, agora vai ser divertido acompanhar esse jogo, né? Vai ser como uma boa série de Netflix. Boa tarde para você, Inácio. Boa tarde para o nosso Rodolfo Borges. Boa tarde principalmente para você, amigo de um antagonista também do canal BMC News. A disputa tá tão grande. Deixa eu trazer o bastidor aqui sobre essa história da CPMI, Inácio, porque a briga ali pelas indicações para fazer parte desse colégio era tão grande que o líder do PL, o Sócio de Cavalcante, ele tem um belo de um pepino na mão. Porque o PL tem direito a 5 vagas. Há um acordo do PL com o Novo. O Novo vai ficar com 1 vaga e o PL ficará com 5. Só que detalhe, 2 dessas vagas já estão garantidas, que é do Coronel Crisóstomo, que era o antigo relator, o antigo autor do primeiro pedido, e a Coronel Fernanda. Faltam 3 vagas. Só que tem 12 deputados que querem fazer parte. E só gente de peso, Bia Kicis, Nicolas Ferreira, enfim, toda aquela tropa de choque do bolsonarismo quer fazer parte da CPI, da CPMI. Então, assim, já esse pepino para o Sócio descascar na próxima semana. Do lado do PT, a artilharia também vai ser pesada, porque Lindbergh Farias quer fazer parte, então vai ter gente, né, de peso para fazer coro, para criar aquela confusão, aquele tumulto na CPMI. A relatoria. Há uma disputa para se definir se vai ficar com republicanos ou com PSB. Hoje, dia 18 de junho, a tendência, se não fosse definido hoje, seria o nome da Tabata Amaral,
do PSB, e aí se repetiria quase como o que aconteceu na CPMI das fake news. Na época, o PSB ficou com a presidência e o PSB com a relatoria. Inácio, para entregar para o nosso Rodolfo Borges, é o seguinte, o jogo começa a ser jogado. A verdade é que o presidente Lula ele vai ser alvo de uma artilharia pesada ao longo do segundo semestre, e isso vai ser muito ruim para o Palácio do Planalto. E CPMI, meu amigo, é aquilo que eu sempre falo, já cobri um monte e sei exatamente do que eu estou falando. CPMI, a gente sabe como começa, mas a gente não sabe como termina. Sempre tem um depoimento bombástico, sempre tem uma casca de banana, e em uma investigação que todo mundo tem culpa no cartório, meu amigo, a gente não tem a menor ideia do que pode sair dessa história.